Segundo a visão atual da cosmologia, o nosso universo estaria em expansão contínua. Isto é, as galáxias estariam se afastando umas das outras, com velocidades sempre crescentes. Essas teorias, ditas inflacionárias, apresentam mais problemas que soluções. Os problemas começam quando se leva em conta que não existe movimento absoluto no espaço-tempo. O movimento de afastamento entre as galáxias é apenas relativo. Esse paradoxo, que prevê que as estrelas se movimentam, mas não saem do lugar que ocupam no espaço, é compatível com a existência de um universo que seria estático na sua origem. Para resolver o enigma, a ciência postula que seria o espaço que estaria se esticando, arrastando as galáxias consigo. Esse pensamento nos leva para outro problema. É que se o espaço se esticasse, o seu comportamento seria semelhante ao de uma mola elástica, presa a uma extremidade fixa. Quando uma mola se estica, ocorre um aumento da energia potencial elástica. A energia do movimento, a cinética, diminui de forma complementar. Então, o espaço em expansão não poderia promover, diretamente, a aceleração das galáxias. Sabendo disso, os físicos propuseram a existência de uma energia que estivesse superando a força da gravidade. Ela foi chamada, apropriadamente, de energia escura, pois, até hoje, a sua existência não pôde ser confirmada. Quando se analisa a solução encontrada pela ciência para justificar o movimento expansionário sendo suportado pelo esticamento da mola do espaço, somos conduzidos diretamente para o comportamento da radiação cósmica. Isto é, ao utilizarem a luz emitida pelas galáxias distantes, os astrônomos encontraram indícios da expansão no desvio para o vermelho da radiação. Esse desvio, de forma natural, foi estendido para o próprio espaço. É a luz que se comporta de forma semelhante ao do conjunto massa-mola. Atribuir-se o mesmo comportamento para o espaço é uma atitude muito arriscada, e não pode ser confirmada ou desmentida. A luz não mente, mas ela poderia ter nos induzido a interpretações equivocadas, muitas vezes justificáveis. Acontece que não dispomos de outra ferramenta para analisar a geometria do espaço que não seja a luz. É a luz que nos diz que o espaço é curvo e que as massas estelares poderiam desviar a trajetória da radiação. A própria influência gravitacional, exercida pelas grandes massas, é avaliada por esse desvio sofrido pela luz. Todos esses problemas poderiam ser contornados se examinássemos com mais atenção o comportamento do conjunto massa-mola. Se você se propõe utilizar a luz para avaliar o comportamento do espaço, precisa levar em consideração alguns detalhes do seu comportamento harmônico. A fase expansionária da mola se enquadraria na primeira fase do movimento harmônico, executado pela luz. Como dissemos anteriormente, se o espaço estivesse se expandindo em tempo real, as galáxias tenderiam, cedo ou tarde, a se colapsar sobre o ponto inicial, devido ao aumento da energia potencial elástica. A aceleração é prevista para existir na fase oposta da mola, a da sua contração. Então, para entendermos o movimento das galáxias, a partir do rastreamento remoto da luz, essas duas fases do seu movimento harmônico precisam ser confrontadas. O espaço se expande na primeira fase, em movimento retardado, e acelera na segunda fase, quando a energia cinética aumenta e a energia potencial diminui. Assim, pode-se resolver o problema das teorias inflacionárias fazendo uma colocação inédita, e por que não dizer, bombástica. As galáxias teriam se afastado continuamente entre si, no nosso passado, primeira fase do movimento harmônico, porque o espaço estaria se contraindo em tempo real, segunda fase do movimento harmônico da luz, justificando a aceleração. Traduzindo, quando o espaço se contraísse, a luz estaria revelando a sua própria expansão, mas fora do seu próprio tempo. As informações se tornariam acessíveis apenas na segunda fase do conjunto.
Isso faz sentido, porque quando você rastreia a luz, fazendo uso do efeito Doppler, percebe as enormes distâncias que nos separam das galáxias, e que precisam ser percorridas pela luz. Para isso, a luz precisa de tempo. A famosa equação de Einstein, P é igual a mc2, nos diz que não há distinção entre massa e energia. Uma pode ser convertida na outra. Como tudo no universo é basicamente formado pela luz, ou pela condensação da energia, a nossa consciência parece ter sido aprisionada no espaço-tempo. Isto é, para saber que as galáxias existem, dependemos da luz que elas emitem para o espaço. O mesmo acontece no nível atômico. Para ver-se o elétron, ele precisa antes ser iluminado. Se o universo fosse estático na sua origem, ele não poderia ser apreendido pelos nossos sentidos. A luz teria colocado esse universo em movimento contínuo e relativo, para que ele pudesse ser finalmente alcançado pela nossa memória. Ao se condensar transitoriamente, a luz teria impressionado o nosso cérebro, com a sensação da passagem do tempo. Em um momento a luz está lá. No outro, ela desaparece. Entre esses momentos efêmeros de condensação da luz, o universo real permaneceria estático.